Amigos, esse vídeo foi uma sugestão do Dorival. Estudar papas antigos, como é o caso do Agatão, é importante porque eles desempenharam papéis cruciais na consolidação da igreja, na resolução de heresias e no fortalecimento da unidade cristã. Agatão, por exemplo, ele foi fundamental na luta contra o monotelismo, ajudando a definir doutrinas centrais da fé cristã, como as duas naturezas e vontades de Jesus Cristo. Além disso, ele demonstrou a importância da relação entre a igreja e o poder político, destacando-se a sua colaboração com o imperador bizantino. Nesse vídeo, vamos ver e estudar um pouco um dos pontificados que mais contribuíram para a formatação da Igreja Católica. Então vamos lá. A data exata de nascimento do Papa Agatão não é conhecida com precisão, mas acredita-se que ele tenha nascido no século VI, possivelmente na Sicília, então sob influência do Império Bizantino. Conclui-se que ele nasceu nesse século por uma conta matemática, já que Agatão morreu em janeiro de 681 com mais de 100 anos. Tudo, entretanto, no que diz respeito ao seu nascimento, é muito incerto em face da ausência de documentos históricos. Agatão foi criado em um ambiente cristão fervoroso, o que o levou a seguir a vocação religiosa desde muito cedo. Antes de chegar a Roma, ingressou em um mosteiro, possivelmente beneditino, onde recebeu uma formação teológica e aperfeiçoou o seu espírito de serviço a Deus. Essa vivência monástica o preparou para futuras responsabilidades administrativas e pastorais dentro da nossa igreja. A reputação de Agatão como homem capaz, piedoso e habilidoso na gestão financeira levou o Papa Dono, que governou a igreja entre 676 e 678, a escolhê-lo como tesoureiro. Nessa função, Agatão mostrou grande zelo administrativo, auxiliando o pontífice na organização das finanças da igreja e no sustento das obras de caridade. Essa proximidade com o Papa Dono fez com que Agatão ganhasse prestígio no clero romano e se tornasse um dos principais colaboradores do Papa. Com a morte do Papa Dono em abril de 678, o clero romano reconheceu em Agatão as habilidades essenciais para dar continuidade à obra do seu antecessor. A sua reputação como monge dedicado e administrador eficaz pesou na escolha. Assim, Agatão foi eleito Papa em 27 de junho de 678 e sua eleição foi bem recebida, tanto em Roma quanto no Império Bizantino. Ele tomou posse, amigos, numa época de tensões doutrinais e políticas, herdando desafios que exigiriam diplomacia e firmeza de fé. O pontificado de Agatão estendeu-se de 678 a 681, período relativamente breve, mas foi muito significativo. Um dos fatores determinantes para o sucesso do seu governo foi o apoio político do imperador bizantino Constantino IV Pogonato. Esse termo Pogonato, ele veio da sua barba. Desejoso de manter a estabilidade religiosa no império, o imperador viu em Agatão um aliado contra heresias que ameaçavam a unidade dos cristãos. Essa boa relação com o poder imperial auxiliou Agatão a convocar reuniões e enviar representantes a concílios, ajudando na resolução de controvérsias teológicas. A maior controvérsia, amigos, doutrinal do período de Agatão foi a do monotelismo, uma heresia que afirmava existir apenas uma vontade em Cristo, fundido a vontade divina e a humana numa só. Os defensores dessa doutrina, eles procuravam uma solução, conciliadora entre ortodoxos e monofisitas. Os monofisitas, eles eram mais radicais e defendiam que Jesus Cristo tinha apenas uma natureza, a divina. Mas, na visão de Agatão, ambas as correntes comprometiam a integralidade da fé cristã. Em 680, teve início o terceiro concílio de Constantinopla, no qual os enviados do Papa Agatão, apoiados pelo imperador Pogonato,
sustentaram a doutrina ortodoxa de duas vontades de Cristo, a divina e a humana. A posição de Agatão saiu vitoriosa, resultando na condenação formal do monotelismo, tal qual a dos monofisitas, anteriormente ocorrida no Concílio da Calcedônia em 451. Ou seja, pelo concílio, Cristo teria duas naturezas e duas vontades. Apesar dos grandes conflitos doutrinais no Oriente que atraíram muito a sua atenção, Agatão também manteve diálogo e correspondência com líderes cristãos do Ocidente. Ele recebeu bispos ingleses como São Wilfrido de York, que procuravam Roma para resolver disputas eclesiásticas ou buscar orientações doutrinárias. Essa troca epistolar reforçou a influência de Roma nos territórios anglo-saxões e promoveu uma maior unidade de costumes litúrgicos e disciplinares na igreja daquela época e daquela região. No período de Agatão, consolidou-se a prática de o Papa eleito prestar um juramento solene ao assumir o trono de São Pedro. Trata-se de um compromisso formal de defender a fé católica, proteger a disciplina e a unidade da igreja. Embora seja comum encontrar-se a afirmação de que Agatão foi o autor desse juramento, a verdade, amigos, é um pouco mais complexa e merece uma reflexão mais aprofundada. A principal fonte que associa Agatão ao juramento papal é o Liber Diurnus Romanorum Pontificum. É nesse livro que aparece a primeira versão conhecida do juramento que foi atribuída no livro a Agatão. Acontece que, fora essa previsão do livro, não há nenhuma outra evidência concreta de que ele tenha sido o autor original do juramento, sendo mais aceito que Agatão apenas o tenha formalizado num texto claro e conciso. O Papa Agatão faleceu em 10 de janeiro de 681, pouco antes do encerramento definitivo do Sexto Concílio Ecumênico. O seu pontificado pode ter sido curto, mas foi decisivo para pôr fim à controvérsia monotelita e reforçar os vínculos entre a sé de Roma e o poder imperial em Constantinopla. Ele é lembrado por sua habilidade diplomática, seu zelo doutrinal e a sua sábia administração. O seu legado inclui o fortalecimento do papado e uma igreja mais unida diante das heresias. Ele foi, amigos, um exemplo de líder que soube conjugar espiritualidade monástica com competência administrativa. A memória de Agatão permanece viva como um pontífice que, mesmo em um período conturbado, foi capaz de promover a paz e a verdade cristã. É isso aí, pessoal. Valeu!